Irmãos, mesmo assentados como estamos, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo de número 3. Nós faremos a leitura do versículo 6 ao versículo de número 39. Diz assim o texto bíblico: Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner: Por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de cão para ajudar? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, e a seus irmãos e aos seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi? Contudo, me queres hoje culpar por causa desta mulher. Assim faça Deus segundo lhe aparecer a Abner, se, como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Beceba. E nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. Então, de sua parte, ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo Israel. Respondeu Davi: Bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vieres a mim, não virás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dai-me de volta minha mulher, Mical, que eu desposei por 100 prepúcios dos filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando, após ela, até Baurim. Disse Abner: Vai-te, volta. E ele voltou. Então falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Outrora procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Da mesma sorte falou também Abner aos ouvidos de Benjamim, e foi ainda dizer a Davi em Hebrom tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Veio Abner ter com Davi em Hebrom, 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Então disse Abner a Davi: Levantar-me-ei, irei para juntar todo Israel ao rei meu senhor, para fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua mão. Assim despediu Davi a Abner e ele se foi em paz. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia despedido e ele se fora em paz. Chegando, pois, Joabe e toda a tropa que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o qual o despediu e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Como, pois, o despediste, indo-se ele livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner, veio para enganar-te, tomar conhecimento das tuas empresas e sondar todos os teus planos. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte no interior da porta para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen e ele morreu, agindo assim Joabe em vingança do sangue de seu irmão Azael. Sabendo-se depois, Davi disse: Inocentes somos eu e meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta,
quem caia a espada, quem necessite de pão. Joabe, pois, a seu irmão Abisai, mataram Abner, por ter morto seu irmão Asael na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de pano de saco, ide pranteando diante de Abner. E o rei ia seguindo o féretro. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto à sepultura de Abner. Chorou também todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: teria de morrer Abner como se for um perverso? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões. Caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então veio todo o povo fazer o que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus o que lhe aprover, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. Todo o povo notou isto, e lhe pareceu bem, assim como pareceu bem tudo quanto o rei fez. Todo o povo, todo Israel, naquele mesmo dia, ficaram sabendo que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus homens: não sabes que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? No presente sou fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal, segundo a sua maldade. Vamos orar? Senhor, meu Deus, graças te damos, Senhor. Louvamos, meu Pai, pela graça que temos, pelo privilégio de estarmos na tua casa com teu povo no teu dia, ouvirmos a tua palavra, atendermos a sua voz. Humildemente nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos fale por meio da Escritura Sagrada. No nome de Jesus é que nós te rogamos. Amém. Queridos, o mundo não é preto e branco. As nossas histórias têm muitos tons de cinza. Na verdade, a nossa vida inteira ela é mesclada com decisões certas, decisões erradas, decisões certas com consequências ruins, decisões erradas com consequências boas. A nossa vida ela é feita em conflitos, onde nem sempre os dois estão errados, ou um está certo, o outro está errado. É bem difícil discernir os nossos atos em meio às coisas da vida. É bem difícil tomar decisões quando nós não temos as coisas claras diante de nós. Mas o que nós sabemos é que Deus conduz todas as coisas, mesmo que nós não consigamos entender as coisas como elas estão funcionando. E é isso que me fascina nas Escrituras. Não é uma história de carochinha, não é uma história inventada, não é uma fantasia. E por não ser uma fantasia, não ser uma história inventada, às vezes a Escritura nos traz essa confusão, essa bagunça que é decisões certas, decisões erradas, e em meio a essa confusão, o Senhor conduzindo todas as coisas. O texto que nós acabamos de ler é uma dessas histórias, bem confusas. Muitas decisões sendo tomadas, muita coisa errada sendo feita, algumas coisas certas sendo feitas no caminho. Tem uma reviravolta aqui que ninguém esperava. Homens tomando decisões, e em meio às decisões deles, o pecado atrapalhando bastante, mas Deus conduzindo tudo para a sua própria glória. O que aconteceu, meus irmãos, é que um comandante de Saul chamado Abner resolveu que não iria se rebaixar a Davi e colocou o filho de Saul, chamado Isbosete, como rei de Israel. Ele costurou uma aliança entre a maioria absoluta das tribos de Israel, ficando somente a tribo de Judá ao lado de Davi. Davi, então, está reinando na região de Hebrom. E já houve um confronto no capítulo número 2, mesmo que Davi não tenha ordenado esse confronto. E no meio desse confronto, morreu um rapaz, lá no versículo de número 23, onde um rapaz chamado Asael foi morto por Abner no meio dessa batalha. Surge então uma intriga
e vai ser um problema bem grande a partir de agora. O texto é dividido em alguns blocos. O primeiro bloco está aí dos versículos 6 até o versículo número 11, que é a desavença entre Abner e Isbosete. A partir do versículo de número 12 até o versículo de número 14, nós temos o início de uma negociação de Abner com Davi. Do versículo 17 até o versículo 21, nós temos a concretização em si e o trabalho de Abner na tentativa de mudar de partido. Do versículo de número 22 até o versículo de número 27, nós temos a trama de Joabe para matar a Abner. Do versículo 28 até o versículo número 30, a reação de Davi à morte de Abner contra Joabe. E do 31 até o 39, nós vemos como Davi lidou com a situação para que o prejuízo fosse minimizado. Vamos ver essa história complexa, difícil, mas a maneira como o Senhor lida com todas as situações. O que acontece a partir do versículo número 6 é que a primeira informação repete uma informação que nós tivemos lá atrás, quando diz que houve uma guerra, uma desavença entre o reino de Davi e o reino de Isbosete. Versículo número 6 diz que havia então uma guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, mas por duas vezes já nos foi dito que a casa de Davi prevalecia sobre a casa de Saul. O Senhor estava com Davi, não mais com Saul, e por isso a tendência era a casa de Saul ir se acabando. Por isso mesmo, o texto faz questão de mostrar o engrandecimento de Abner, mas ao mesmo tempo a derrocada dele, e no capítulo seguinte, a derrocada do próprio Isbosete. O texto diz que Abner se fez poderoso na casa de Saul. E esse era o motivo pelo qual ele não ficou do lado de Davi. É porque ele sabia que saindo do lado de Saul, da família de Saul, indo para Davi, ele não teria poder. O que ele queria, na verdade, era de forma gananciosa manter a sua autoridade. Como ele faria isso? Tendo um rei fraco do seu lado. No final das contas, o rei Isbosete é fraco. Ele não tem força, ele não tem poder político, porque quem costurou todo o processo foi o Abner. Essa costura fez com que Abner fosse o poderoso e o rei fosse fraco. Mas, de repente, acontece um negócio aqui que é estranho, porque a atitude de Isbosete parece ser uma atitude corajosa, mas foi uma atitude, no mínimo, impensada. O texto nos diz que Saul tinha uma concubina, no versículo número 7, uma moça chamada Rispa. E ao que tudo indica, Abner, pelo menos, correu a boca miúda, houve uma fofoca aí, dizendo que Abner tinha se deitado com Rispa. O que aconteceu foi que o rei Isbosete resolveu confrontar Abner. Mas por que essa bobagem dele confrontar Abner? Por que ele quis fazer isso? Mas que bobagem, não é? A mulher nem dele era. A mulher era do pai dele, era uma concubina do pai dele. Por que ele resolveu fazer isso? Ele pergunta, por que coabitaste com a concubina de meu pai? É porque coabitar com a concubina de um rei era tomar para si a autoridade do rei. Era como que declarasse o substituto legal do rei. Nós vamos ver isso aqui acontecendo mais duas vezes. Nós vimos isso semana passada, quando, no texto de 2 Samuel, capítulo 16, Absalão coabitou com as concubinas do próprio pai, de Davi, numa forma de assumir a autoridade e o poder dentro de Jerusalém. Mas não só isso, nós vamos ver o filho de Davi também solicitando coabitar lá em 1 Reis, coabitar com a concubina de Davi, e Salomão, vendo aquilo, imediatamente o matou, porque disse, ele está querendo o reino. Então, era uma prática que se tinha. Quando você se deitava com a concubina de um rei, você estava tomando para si, ou chamando para si, o poder do rei. Você queria a coroa. É por isso que Isbosete vai confrontar Abner. Diz, o que você está fazendo? Está querendo tomar a coroa? Abner ficou bem ofendido, ou pelo menos fingiu. Porque ele, em momento nenhum, ele nega. Então, o que a gente sabe aqui? A gente não sabe nada.
Então fica mais ou menos como aquela história da literatura. A gente não sabe se houve traição, se não houve. A história ficou meio aí, no meio do caminho. O que aconteceu aqui é que Abner aparentemente ficou bem irritado. E aí nós temos duas coisas que podem ter acontecido aqui. A primeira é, Abner realmente se deitou com essa concubina e fez isso sem nenhuma pretensão, mas isso o ofendeu bastante quando o rei chamou e por isso ele aderiu para o lado de Davi. Ou segundo, ele planejou isso para arranjar um motivo, já que ele viu que a casa de Saul estava caindo e ele queria então mudar de lado. E foi isso que ele fez. Ele se mostra bem ofendido, versículo de número 8, diz que ele se irou contra as palavras, contra Isbosete por causa das palavras dele, e disse, sou eu cabeça de cão para ajudar, ou seja, sou eu desprezível para vocês? Ainda faço beneficência, e ele começa a alegar o que ele já fez. Eu faço coisas boas para vocês, eu fiz coisas boas para o seu pai, eu fiz coisas boas para os seus irmãos, para os seus amigos, eu só não entreguei Davi na mão de vocês, ou seja, eu só fiz coisa boa, eu trabalhei, e é verdade, ele trabalhou o tempo inteiro para a casa de Saul, e ele tentou de todas as maneiras dar a Saul aquilo que Saul desejava, mas a resposta dele no final é meio dúbia, ele diz, contudo me queres hoje culpar por causa desta mulher? Ele nem disse que sim, nem disse que não, ele ficou lá e cá, mas esse aqui é o motivo perfeito para Abner mudar de lado. E aí então, a partir do versículo número 9, ele começa a praguejar contra Isbosete, mas trazendo uma informação que eu acho bem interessante, que ele vai repetir mais à frente. Ele diz, olha só, assim faça Deus, segundo o parecer a Abner, se como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Ele chega agora diante de Isbosete, e ele se apresenta como alguém que sabe qual é a promessa de Deus para Davi. Ele diz, eu juro que eu vou colocar Davi como rei de Israel todo. Nota que esse é um homem bem arrogante, ele entende que tem controle pleno sobre tudo que acontece ao seu redor. Afinal de contas, ele já colocou um homem insignificante como rei de Israel, que é Isbosete. Por que ele não pode fazer isso com Davi, que já é rei em Judá? E ele sabe que existe uma promessa que Davi seja rei em todo Israel. E ele diz, e quem vai ser a mão que vai fazer isso sou eu. A sua arrogância será a sua ruína. Ele entende que é capaz de produzir efeitos em Israel todo. Ele acha que tem esse poder. E ele então vai costurar uma aliança a partir de agora. E versículo 11, Isbosete está lá, bem frágil. O texto diz que ele não respondeu nada. Por quê? Tinha medo de Abner. O rei tinha medo de Abner. Nós temos um comandante, eu quero que você preste atenção nisso, temos um comandante de exército se rebelando contra o rei e o rei não fazendo absolutamente nada. Nesse caso aqui, porque tinha medo. É triste ver aqui a situação, mas, queridos, vejam como o coração do homem como ele é volátil e como a forma como Abner se comporta. Ele vai para o lado que está ganhando, ele se move para o lado que está na vantagem, e é esse movimento que ele está fazendo aqui, um movimento de transferência. Ele toma uma decisão baseada na sua arrogância, baseada na sua esperteza para sempre levar a melhor. O que nos leva à tentativa dele de fazer uma aliança com Davi a partir do versículo número 12. Manda então mensageiros a Davi, é claro que eles não vão se encontrar pessoalmente agora, eles são inimigos, eles não vão se encontrar pessoalmente, mas ele manda mensageiros propondo uma aliança, versículo 12, faze comigo a aliança, e olha a proposta dele, e te ajudarei em fazer passar-te a ti todo Israel. A proposta é boa. O que é que Davi não quer? Davi não quer a guerra. Davi quer um Israel unificado, mas ele não quer Israel morto. Não faz sentido. Se Davi não travou guerra contra Saul lá atrás, quando Saul tentava matá-lo, por que Davi faria isso agora? Davi não tem nenhuma pretensão em avançar sobre os territórios de Israel. Pelo contrário, ele está fazendo incursões em outras áreas, mas não contra Israel. Ele nunca ordenou um ataque contra Israel.
a batalha que teve entre Joabe e Abner lá atrás, foram eles dois que brigaram. Não foi ordem de Davi. Davi não quer a guerra, Davi quer a paz. E esse é o grande destaque em todo esse capítulo. Davi tentando conseguir a paz. Davi tentando produzir a paz. E como Davi tenta produzir a paz? Davi tenta produzir a paz por meio das reconciliações. Ele tenta reconciliar todo mundo em todo esse capítulo. O trabalho de Davi o tempo inteiro é tentando reconciliar, tentando abafar os casos, tentando fazer com que não haja uma guerra. Mas nem sempre é possível fazer desse jeito. Acontece que Davi, então, devolve a mensagem, e é interessante porque Davi agora vai mandar dois mensageiros para duas pessoas diferentes, mas com a mesma mensagem. Manda uma mensagem para Abner primeiro dizendo: não venha se encontrar comigo sem trazer Mical. Mical é minha esposa. Eu só aceito conversar com você se você trouxer Mical. Segundo, manda uma mensagem para o próprio Isbosete, versículo de número 14. Para ele tem uma mensagem diferente, um pouquinho diferente. Ele diz assim: mande-me trazer Mical, porque eu a desposei, ou seja, ela é minha esposa de direito. Segundo, eu paguei um dote muito caro, versículo de número 14, ele diz: eu dei 100 prepúcios dos filisteus por ela, eu paguei um dote por ela. Então, é como que ele cobrando aqui uma dívida que a casa de Saul tinha com a casa de Davi. Por que Davi quer Mical? O texto bíblico nos diz lá atrás, em 1 Samuel, que Mical era apaixonada por Davi, então provavelmente tinha alguma coisa aí no meio do caminho, talvez Davi gostasse muito dela. É por amor que Davi quer que Mical volte? Não. Davi já tem várias esposas, vocês estão lembrados? Lá no início do capítulo 3, já nos falou que ele tinha Ainoã, no versículo de número 2, que ele tinha Abigail, no versículo número 3, que ele tinha Maaca, ele tinha várias esposas já. Mas Mical era a primeira esposa dele. Mas principalmente, Mical era filha de Saul. E sendo filha de Saul, dava a Davi o poder, a autoridade de um filho de Saul também. Dava a Davi a autoridade do reino. Era poder. E aí, meus irmãos, nós vemos que o texto inteiro são decisões políticas. E sempre que há decisões políticas, nós temos essa situação meio embaraçosa aqui. Porque o que Isbosete fez? Devolve a mulher de Davi. Quem leva a mulher? Abner. Vê que negócio? Como existe traição no meio do processo. Abner já mandou conversar com Davi, já pediu um acordo, e por debaixo dos panos ele está tramando deixar o Isbosete, e coitado do Isbosete, sem saber o que está acontecendo, manda a mulher de Davi de volta, e quem vai levar? Abner que vai levar. Claro que tem uma história bem triste aqui. O texto nos diz que Saul tinha dado Mical para um outro homem. Saul tinha dado Mical para um homem chamado Paitiel, filho de Laís, lá em 1 Samuel capítulo 25. Ela já estava casada com outro homem, mas ela ainda era mulher de Davi, porque Davi foi o primeiro marido dela e não houve separação. E o coitado do homem ficou no meio do caminho. O texto nos diz que eles foram lá, pegaram a moça, pegaram Mical, levaram Mical, e olha que tristeza, versículo 16, e o marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela. Ao que tudo indica, ele gostava muito dela, ele tinha realmente paixão por ela, e ela está sendo retirada de dentro de casa. O texto não diz como é que Mical reage a isso. Próxima vez que Mical for aparecer, ela está bem amarga, o Senhor vai puni-la com esterilidade, inclusive. Ela não é uma pessoa tão fácil de se lidar, mas o texto nem diz qual é a decisão dela, mas o texto diz da tristeza do marido, que foi andando atrás da comitiva e chorando. Mas é uma questão de Estado, e quando entra a política, os sentimentos são deixados de lado. Não faz diferença se um casamento está sendo desmontado. É uma questão política aqui. O que interessa é o reino. E quando o reino está em jogo, não interessa os sentimentos. Por isso que o rapaz tem que se virar agora como pode. Abner simplesmente diz: volte. Se ele não tivesse voltado, ele provavelmente teria sido morto. E aí então ele desiste de Mical e volta.
É triste, mas tinha que ser assim mesmo. O texto nos diz, então, que a partir do versículo número 17, Abner começa a costurar em Israel as alianças. Eu quero que você notem que Abner nunca foi inimigo de Israel por convicção da vontade de Deus. Ele sempre foi por conveniência. Ele era um rebelde contra Deus. Ele sabia exatamente o que Deus queria. Mas ele sempre se colocou contra Deus porque ele tinha segundas intenções. Vejam a prova disso, versículo número 17. Falou Abner aos anciãos de Israel, dizendo: vocês estavam procurando antes que Davi reinasse sobre vocês. A hora é essa. Por que Davi é o escolhido para reinar Israel inteiro? Quais são os argumentos que Abner possui para convencer os anciãos de Israel? Veja, enquanto ele está trazendo Mical para Davi, ele está costurando alianças. Ele faz então uma reunião com a liderança de Israel toda e começa a usar argumentos que ele sabe que são verdadeiros e ele não sabe de agora não, ele sabe desde antes. Olha os argumentos que ele usa. Versículo 18. Porque o Senhor falou a Davi dizendo: porque no intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Diz, Davi é a pessoa certa. Acaba quando é a adere de partida, é desse jeito, não é? Antes, o rei era ruim. Agora não, agora tem tudo certinho. Por que Davi é a pessoa certa? Ele diz, porque Deus prometeu a Davi acabar com os filisteus e com todos os seus inimigos. Se vocês quiserem se ver livre dos seus inimigos, a pessoa certa é Davi. Ainda tem um segundo argumento aqui, versículo de número 19. Da mesma sorte falou também Abner aos ouvidos de Benjamim, e foi ainda dizer a Davi em Hebrom, tudo que agrada a Israel e a toda a casa de Benjamim. Ele tinha boas promessas para o povo. Ele tinha boas promessas para o povo. Ele dizia coisas que agradavam. Veja, isso era um bom político. Bom político é que tem bons argumentos, que sabe falar direito. E ele vai convencer, por último, justamente Benjamim. Por que ele quer convencer Benjamim? Porque é a tribo de Saul, é a única tribo que vai ficar, com certeza, do lado de Isbosete. E ele vem convencer exatamente Benjamim, porque ele também é um benjamita, e ele está tentando convencer, dizendo coisas boas para eles, ou seja, é mais vantagem seguir Davi do que seguir Isbosete. É um político. E em meio a decisões políticas, nem tudo é tão claro se está certo ou se está errado. É isso que ele faz. Ele junta um grupo de homens, trazendo, claro, Mical, vem até Davi, no versículo número 20, em Hebrom, traz 20 homens, aí você diz, pronto, como é que Davi vai agir agora? Lembrem-se, Davi está agindo como o rei de Israel. E o que é que ele quer? A união do reino. Como é que ele quer isso? Com paz, não com guerra. Como é que ele recebe Abner? Com festa. Abner era inimigo de Davi desde muito tempo lá atrás. Davi já tinha xingado Abner publicamente quando pegou a lança de Saul, lembram? Ele já tinha xingado Abner lá atrás, já tinha desmoralizado Abner na frente de todo o seu exército. Davi agora recebe como? Com um banquete. Um banquete. De novo, Abner mostra como é arrogante, porque em meio ao banquete ele diz assim, levantar-me-ei e irei para juntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazer aliança contigo. Olha que coisa, ele diz. Olha a arrogância desse camarada. Ele diz, eu vou me levantar agora e quem vai unir Israel sou eu. Sou eu que vou unir Israel. Se ele consegue isso, ele teria mais poder do que Davi. Se ele consegue isso, da mesma forma como ele fez com Isbosete, ele seria o grande herói de Israel por unir toda a nação. Ele disse, é isso que eu vou fazer. E ele promete a Davi, ainda dizendo assim, tudo que desejar a tua alma, você vai ter. A promessa é boa para Davi. Ele tem, de repente, um aliado que pode unificar Israel, que pode dar a Davi o que Davi deseja, o reino de Israel unido, sem derramar uma gota de sangue. Por isso mesmo o texto vai agora, a partir de agora, usar uma expressão que é que Davi deixou ele ir em paz. Eles fizeram um acordo. Lembra daquela zona cinzenta?
É estranho aqui. Mas eu quero que você note um detalhe aqui. De como Davi, em troca da paz, perdoa. De como Davi, como um rei, acolhe o seu inimigo com perdão. Davi não está sendo falso quando acolhe Abner. Davi está pensando no reino, e ao pensar no reino, ele resolve perdoar o Abner e acolher Abner do seu lado, mesmo Abner tendo más intenções, mesmo Abner fazendo as coisas por causa da sua arrogância, porque ele queria poder. E nessa disputa de poder, aparece no versículo 22, uma outra pessoa para brigar também. Versículo 22 diz que os servos de Davi, junto com Joabe, estavam numa investida. O texto não diz para onde. Se era contra os filisteus, ou se era mais uma investida contra os exércitos de Saul. Provavelmente era contra os filisteus. E eles voltaram trazendo muitos despojos, ou seja, de novo eles foram vitoriosos. O problema é que, de novo o texto diz que Davi deixou que Abner saísse em paz. E quando Joabe chega, lá vem o fofoqueiro. E o fofoqueiro chega para o Abner e diz assim, olha, para Joabe diz, olha, quem esteve aqui foi Abner. Teve uma reunião com Davi, teve comida para valer. Ele comeu e acabou de sair. E Davi deixou ele ir tranquilo, em paz, fizeram um acordo. Olha como é fofoqueiro, não é, né? E pela segunda vez, num único texto, nós temos um comandante se levantando contra um rei. Lá, Abner se levanta contra Esbozete e o trai. E nessa traição, tenta dar o reino a Davi. Agora, de novo, um comandante se levanta contra um rei. O texto nos diz que Abner confronta Davi, no versículo de número 24, dizendo, o que foi que você fez? O que foi que você fez? Primeiro ele diz, você perdeu uma excelente oportunidade. Veja, como é que esse homem esteve aqui e você deixou ele ir livremente? Porque como é que você pôde deixar Abner, o comandante do exército inimigo, ir embora assim? Como é que você fez um negócio desse? Segundo, você esqueceu quem é Abner. Abner é um camarada traiçoeiro. Olha as acusações que ele tem aí, versículo 25. Ele veio para te enganar. Ele veio mentir para você. Ele veio falsear. Segundo, ele veio te espionar, tomar conhecimento das tuas empresas, sondar os teus planos. A atitude de Abner é de alguém que está tentando, entre aspas, ajudar o rei, mas ele está se levantando contra o rei. Ele está dizendo, o senhor fez uma burrada. Só que o rei é quem tem que tomar a decisão, não é Joabe. Joabe não tem nada que se meter. Quem tem autoridade para tomar ou não a decisão de quem recebe ou deixa de receber é o rei. Mas Joabe aqui se coloca confrontando o rei, dizendo, você fez uma coisa burra. Veio o comandante do exército inimigo e você deixou ele embora. Esse camarada é mentiroso, ele veio te enganar. E ele veio sondar os teus planos, veio te espionar. O que é que Davi diz? Nada. Davi não diz nada. O texto não explica por que Davi não diz nada. É possível que seja por causa do versículo de número 39. A gente vai ver quando chegar lá. E como Davi não disse nada, a partir do versículo de número 27, Joabe então vai tomar uma atitude. Assim que ele sai da presença de Davi, ele manda mensageiros encontrar Abner. Abner ainda estava perto, 2,5 km, 3 km de Hebron. Encontra Abner e manda dizer para Abner, olha, Davi quer conversar contigo de novo. É como que dizendo, olha, ficou um negócio aqui não resolvido ainda, você precisa voltar para a gente conversar. E olha como ele é traiçoeiro. O texto nos diz que Joabe mandou chamar e ficou esperando por Abner no interior da porta, na entrada da cidade, no lugar onde os juízes ficavam. E o coitado do Abner veio achando que estava tudo bem, porque por 2 vezes o texto diz que Davi o despediu em paz, ou seja, ele tinha um salvo-conduto de que não ia morrer. E aí, meus irmãos, existe um pecado muito grave sendo cometido aqui, porque o texto diz que Joabe, então, feriu a Abner no abdômen. Eu sei que na minha versão é só dizendo assim, feriu ele na barriga. Eu não sei como é que está na sua versão. Se você tiver uma NVI, diz que feriu a Abner na 5ª costela. Então é bem específico lá. Diz que ele feriu na 5ª costela. É a mesma expressão que vai aparecer no capítulo 2, versículo 23,
quando diz que quando Abner feriu a Asael, no versículo 23, recusando se desviar, Abner feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança, na quinta costela. Então, ele matou a Abner, Joabe matou a Abner, usando o mesmo lugar em que o irmão foi ferido. Por que ele fez assim? O texto nos diz, foi vingança. Foi vingança. O pecado que ele cometeu foi muito grave. Foi muito grave por uma série de motivos. Primeiro, a morte de Asael foi uma morte em campo de batalha. Morte em campo de batalha não é assassinato. Morte em campo de batalha é baixa. Simples assim. Segundo, a morte de Asael foi pré-anunciada. Por várias vezes Abner disse, para de me perseguir e volte, pare de me perseguir e volte. Como o Asael achou que conseguiria ganhar porque corria muito, findou insistindo e morreu num campo de batalha. Então foi uma morte justa, foi uma morte honrada. Ele insistiu em perseguir, Abner o matou. Então foi uma morte honrada. O que Joabe fez foi justamente o oposto. Primeiro, foi uma morte por traição. Ele fingiu que era um amigo, quando na verdade queria matar a Abner. E isso é um costume de Joabe. Joabe vai repetir isso novamente lá no capítulo 20. Ele de novo vai fingir amizade para matar alguém em traição. Esse homem é um traidor. Segundo, não é uma morte em batalha, é uma morte por traição. Então é um assassinato a sangue frio. Terceiro, ele está matando um homem na cidade de Hebrom. A cidade de Hebrom é uma cidade refúgio. Ninguém podia ser morto por qualquer crime dentro da cidade de Hebrom, porque era o lugar justamente onde pessoas que tinham matado por acidente se escondiam. Era a ordem do Senhor que ninguém morresse ali. Abner quebrou a lei do Senhor em vários sentidos. Aliás, Joabe quebrou a lei do Senhor em vários sentidos. Quando matou Abner dentro de Hebrom, de maneira traiçoeira, covarde, um assassinato vil e cruel. Homem mau, junto com Davi também. Um homem mau ao lado de Davi. Esse homem vai fazer muita desgraça ainda. Por causa desse homem, Davi perde 2 filhos. Por causa desse homem, vai haver muita confusão ainda no meio do processo até lá. E até os filhos desse homem vão dar trabalho a Salomão, lá no final. É uma família ruim. Por isso mesmo, Davi não resolve dar o troco na mesma moeda. Davi resolve colocar na mão de Deus o problema. Vejam o versículo de número 28. Quando Davi soube, qual é a primeira preocupação de Davi? Acabou o acordo de paz. Eu atraí para minha casa o comandante do exército de Isbosete. Qual deve ser a reação de Isbosete? Me atacar em represália pela morte de Abner. Todo mundo vai achar que fui eu, porque eu pedi que ele trouxesse Mical. Agora que ele chegou e ele está morto, vão dizer, Davi o atraiu para matar a traição. A reputação de Davi foi por água abaixo. O plano de paz foi por água abaixo. Tudo foi arrasado. As chances de Davi unir Israel ficaram mais difíceis. Como Davi reage? Davi coloca o primeiro lugar na mão de Deus. É isso que Davi faz. Versículo de número 29, Davi diz assim, que todos saibam que eu sou inocente, que meu reino é inocente. O problema é como é que se acredita que o comandante do rei vizinho foi morto dentro da cidade do rei e o rei não é culpado. Daqui que explica que focinho de porco não é tomada, já era. Davi diz, meu reino não é culpado. Eu não sou culpado pela morte de Abner. Pelo contrário, Joabe é. Não só Joabe. O seu irmão Abisai também estava junto com ele. Também são culpados. O que é que Davi faz? Davi invoca a maldição da aliança sobre Joabe. É isso que Davi faz. As palavras são duríssimas. Versículo de número 29. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe. É porque o que Joabe fez foi pecar contra o Senhor de forma muito grave. Lembram? Falei 3 motivos aqui.
Ele diz, então o que é que eu espero que o Senhor faça com ele e com a casa dele todinha, com a casa do pai dele? Primeiro, jamais falte na casa de Joabe quem tenha fluxo, que as mulheres dele tenham fluxos e que os homens, de alguma forma, também tenham impurezas. É essa a ideia. Não só isso, ele diz que sejam leprosos, que eles tenham lepra. Por que ele escolheu fluxo? E por que ele escolheu lepra? Para pensar nisso. Terceiro, ele diz que não falte quem se apoie em muleta. A ideia aqui, literalmente, é homem que trabalha fiando, homem que trabalha sentado. É porque esse seria um homem aleijado e, por isso, inválido, que não podia trabalhar pesado, tinha que trabalhar com o mesmo trabalho de mulher, sentado, fazendo coisas em casa. Era um homem aleijado. E ele termina dizendo que nunca caia a espada na casa dele, ou seja, que ele tenha guerras a vida toda em conflito e que passe fome. De onde ele tirou essas ideias todas? Deuteronômio capítulo 28. Ele vai para a lei e chama para que o Senhor tome as providências. O que ele está pedindo é que Deus não permita a entrada da família de Joabe no seu templo. Ele está dizendo que tenha fluxo. Uma mulher que tem fluxo, ela não podia entrar no templo porque ela estava impura. Um leproso não podia entrar no templo porque estava impuro. Um aleijado não podia entrar no templo porque era impuro. Ele vai trazendo todas as características de alguém que seria impuro e queria Deus contra ele e que não deveria ser aceito por Deus. A maldição é muito dura. Ele está dizendo que você e toda a sua família não seja aceita pelo Senhor. Não seja aceita pelo Senhor. Não só você, Joabe, mas também o seu irmão Abisai, porque mataram a Abner, porque ele foi morto, e aí ele faz questão, porque Azael foi morto numa peleja. Abner não. Abner foi alvo de uma traição. Como Davi reage como um rei? Ele não toma providências com relação a Joabe, notaram? O que é que Davi teria que ter feito? Julgado Joabe e matado Joabe. Simples. Ele não fez isso. Ele deixou que Joabe vivesse. Invocou uma maldição de Deus contra Joabe. Essa maldição vai valer. Mas ele não matou Joabe. Mas ele resolveu humilhar Joabe e mostrar para todo mundo que sentia pela morte de Abner. Versículo número 31. Ele obrigou Joabe, com a sua família, a rasgar a roupa, cingir-se de pano de saco e chorar no enterro de Abner. Ele obrigou a família a prantear. Você vai comigo. E Davi foi seguindo o enterro, notou? O próprio Davi em pessoa seguiu o enterro e obrigou que o exército chorasse junto, obrigou que o Joabe chorasse junto e decidiu sepultar o Abner dentro de Hebrom, dentro da cidade de Hebrom, chorou junto com o povo pela morte de Abner e fez um cântico, do mesmo jeito que ele fez lá no capítulo 1, um cântico para Saul e para Jonatas, ele resolveu fazer um cântico também para Abner. O cântico conta a história, basicamente, da morte de Abner. E ele diz assim: teria de morrer Abner como fora um perverso, como um criminoso. Ele está relatando aqui o tipo de morte que ele teve. Não foi uma morte honrada. Ele morreu como alguém vil, como bêbados morrem, como pessoas sem importâncias morrem. Por que Abner teve que morrer assim? E aí vem, ele não estava com mãos e pés atados, como quer dizer, ele não foi morto no meio de uma batalha de forma honrada, como por ter perdido a batalha. Não, ele foi morto por traição. Ele morreu, como os que caem pelos filhos da maldade. Foi isso que aconteceu. Morreu por traição. Diz que triste foi a morte de Abner. Morreu por traição, não numa guerra, não numa batalha, não numa morte honrada, uma morte triste. Além disso, para provar que ele estava triste, ele se recusou a comer quando foram dar comida a ele. E ele ficou até chegar à noite em jejum, por luto por Abner. Por que essas decisões todas? É decisão política. O que é que Davi está tentando provar aqui?
que o reino dele e ele são inocentes. E a forma como Davi encontrou foi mostrando publicamente que ele não concordou com aquilo que aconteceu, que ele estava chorando e lamentando e cantando. É por isso que o texto diz que logo depois que ele cantou, o povo chorou. Ele chorou junto da sepultura, no versículo número 32, e o texto faz questão de frisar por várias vezes que o povo notou que Davi não tinha culpa. Davi não era nenhum bobo, e como político ele conseguiu provar para o povo que não tinha nenhuma culpa, que o rei não fez aquilo. E versículo 36 diz que o povo notou, isso pareceu bem, e eles notaram que o rei não fez aquilo. E tudo que o rei fez pareceu bem ao povo. O povo ficou satisfeito com a resposta. E aí quando ele fala, é Israel inteiro, porque no versículo 37 diz que todo o povo e todo Israel naqueles mesmos dias ficaram sabendo, o Israel todo ficou sabendo, que não procedeu de Davi que Abner fosse morto. Mas que triste, meus irmãos, versículo 38 e 39. Davi tinha perdoado Abner. Eu acho interessante isso. Porque ele vai dizer as mesmas palavras que disse para Saul e de Jonatas. Ele diz, caiu um príncipe. Vocês precisam chorar, porque não é falsidade. Não é porque é um ato político que é um ato falso. Pelo contrário, ele diz, caiu um príncipe, caiu um grande homem. Mas aí ele mostra qual é a fragilidade, ele diz, eu sou rei ungido, mas eu sou fraco. Ele aqui reconhece que ele não tem todo o poder que ele poderia ter, que ele ainda está limitado. Isbosete não tomou atitude contra Abner, porque tinha medo de Abner. Davi não toma atitude contra Joabe, porque ele ainda não tem o poder na mão. Ele ainda está tentando consolidar o reino. É por isso que ele termina dizendo assim, mas os filhos de Zeruia, ou seja, tanto Joabe como Abisai, eles são fortes, são mais fortes do que eu. E quando alguém é mais forte do que eu, o que é que eu faço? Ele diz, eu entrego na mão do Senhor, retribuo o Senhor ao que fez mal, segundo a sua maldade. Que história complicada, não é? Que história esquisita. A história parece que vai dar certo, depois dá errado. É todo mundo traindo todo mundo. É reis tentando tomar atitude, mas não consegue. É um general se levantando contra o próprio rei. São tentativas políticas de ajeitar as coisas. Davi conseguiu apagar o incêndio, mas não conseguiu aquilo que ele queria. Ele queria paz e não conseguiu. Em meio a isso tudo, meus irmãos, o que é que nós descobrimos? Como nós conseguimos fazer bobagem? Como os nossos pecados transformam a nossa vida em sofrimento. O texto todo, do início até o fim, são decisões atrapalhadas por causa do pecado. Em cada um dos atos, nós temos pecado sendo tomado. Nós temos um rei, Isbosete, com medo de perder o reino, confrontando o seu general. Nós temos um general arrogante, pretensioso, mudando de lado porque quer manter o seu poder. Nós temos um outro rei tentando ajustar as coisas, acabando com outro casamento, trazendo sofrimento para uma família porque quer manter o poder e conseguir a sua vitória. Nós temos um outro general se rebelando contra o rei, em primeiro lugar porque queria vingar o irmão, segundo porque sabia que se Abner fosse acolhido por Davi, perderia o cargo também. Nós temos em seguida um rei não tomando atitude para matar um assassino, porque primeiro não tinha força política para isso, e por isso precisa só entregar na mão do Senhor, porque ele não tem muita coisa a fazer. Quanto pecado junto no pacote só. E eu espero que vocês tenham entendido que quando o pecado está comandando nossa vida, em todos os sentidos, nós sempre tomamos decisões que vão trazer sofrimento. Enquanto o pecado conduz as nossas decisões sempre serão decisões de sofrimento. Davi achou que Abner daria o reino, quando era Deus que daria o reino. Isbosete achou que já tinha condições de comandar o reino e que não podia deixar que o reino fosse tomado dele. Tomou uma decisão errada confrontando o seu general. Abner achou que tinha força suficiente para comandar um exército inteiro, não contou que ia morrer no meio desse processo, em meio à sua arrogância e à sua pretensão. Joabe, um homem vingativo e mau, traiçoeiro, traidor, que traiu o seu rei e traiu o próprio reino. Pecados, conduzindo decisões, conduzindo a vida, nos leva a sofrimentos
a dor, a morte. A gente precisa entender isso. O estrago que o pecado traz na vida da gente. Mas, meus irmãos, por outro lado, nós precisamos entender como Deus controla esse caos. Porque quando você pega esse texto, diz, que bagunça! Que bagunça! A gente não sabe como é que ele começa e como é que ele termina, mas é a história como ela se processou. Nós temos homens arrogantes, homens medrosos, homens traiçoeiros, homens planejadores. Nós temos homens conduzindo todas as coisas, mas nós vemos um Deus que comanda todas as coisas em meio aos pecados dos homens. Porque se Abner tivesse sido bem-sucedido, se Abner tivesse juntado Israel, Davi teria ao seu lado um homem que tinha rogado para si a glória de unir Israel e não Deus. Deus é quem deveria dar o reino a Davi e não Abner. Se Deus não tivesse intervido aqui e tivesse acabado com a vida de Abner, Deus teria perdido a glória de ter dado todos os inimigos de Davi aos seus pés. Foi Deus que derrubou todos os inimigos de Davi, não foi Abner. Como o Senhor, meus irmãos, humilha os arrogantes e como o Senhor conduz a história do seu jeito, porque dessa maneira meio tosca o Senhor tirou da mão de Isbosete um comandante poderoso, enfraqueceu o rei, colocou Davi na posição de que todo Israel gostou do que Davi fez. Davi teve sabedoria para lidar com a situação e ainda assim desmascarou Joabe, mostrando que Davi não podia confiar em Joabe. Deus conduziu todos os eventos para deixar tudo do jeito certo, no lugar certo. Isso, meus irmãos, é para que a gente pense que às vezes a vida da gente parece que está uma bagunça. E está. Parece que está dando tudo errado ao mesmo tempo. A gente descobre que parece que a gente tira um pé de um buraco e já vai enfiando no outro. E que toda decisão nossa é sempre atabalhoada, toda regida por pecados, e a gente se engana tentando resolver os problemas, e todas as decisões que nós tomamos são atrapalhadas. Mas a Escritura nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, meus irmãos, eu creio que temos uma última coisa que a gente precisa entender aqui também. A atitude de Davi com relação aos seus inimigos. É a mesma atitude que Deus tem para conosco, enquanto nós inimigos. Porque Abner era inimigo de Davi, mas no momento em que ele faz um aceno para se tornar aliado de Davi, Davi o recebe com um banquete. E quando olhei para esse texto, eu pensei, como Jesus faz isso com a gente? Porque nós somos como Abner, arrogantes, traiçoeiros, maldosos, cheios de segundas intenções, e Deus nos recebe como seus hóspedes, filhos, com um banquete. Ele sempre está disposto a nos perdoar. Ele sempre está disposto a estar ao nosso lado, independente do quão ruins nós somos, do quão maus nós somos. Ele tem filhos que são pecadores, mas ele sabe acolhê-los em meio ao processo. Como é complicado também lidar quando o próprio povo de Deus não consegue lidar com seus próprios pecados e trai uns aos outros, não é? Isso faz parte do processo, mas isso não significa que o Senhor não tomará providências. O Senhor é um rei justo, e ao contrário de Davi, ele punirá todos os seus traidores e não os acolherá junto ao seu lugar de descanso. Que bom, meus irmãos, é saber que o Senhor conduz a nossa história. Que bom é saber que o Senhor nos acolhe apesar de quem nós somos. Mas não vamos esquecer que nossa vida é esse preto e branco meio cinzentado, que é essa confusão, por causa dos nossos pecados. Então, que a gente aprenda a pedir perdão a Deus, rogar a Ele sabedoria para abandonarmos os nossos pecados pela graça de Cristo, sendo acolhidos uma vez por Ele, amparados por Ele, guiados por Ele, para que tenhamos a bênção de saber que o Senhor está sempre do nosso lado. Vamos orar? Senhor, meu Deus, como é difícil ver a forma como nós andamos no mundo. Senhor, é confuso, é cheio de sofrimento, é cheio de traição, é cheio de dor, é cheio de dúvidas. Senhor, a nossa vida é complexa demais para que a gente consiga discernir.
em meio, Senhor, à complexidade da vida, a gente fica tentando tomar decisões acertadas. E a gente decide confrontos, a gente decide por paz, a gente decide organizar uma coisa, a gente decide planejar uma maneira de adquirir e realizar os nossos sonhos. Mas em meio ao pecado, Senhor, tudo que a gente planeja dá errado. Em meio ao pecado, nossa vida se torna uma bagunça. Quando os nossos corações, comandados pelo pecado, resolvem decidir, Senhor, a única coisa que nós podemos esperar é o caos. Por isso, Senhor, dá-nos graça, meu Pai. Dá-nos graça para que aprendamos a lidar com o nosso pecado, primeiramente, Senhor, confessando ao Senhor, rogando misericórdia e perdão ao Senhor, e mortificando a nossa carne, para que os nossos desejos estejam em Ti, nossa esperança e confiança esteja somente em Ti, e não na nossa esperteza, na nossa sagacidade. Senhor, não permita, Senhor, que confiemos em nosso próprio braço, porque como vimos nesse texto, isso só traz desgraça para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas muito obrigado, Senhor, porque em meio a decisões atabalhoadas que nós tomamos, em meio à multidão dos nossos pecados, a sua graça se manifesta a nós. Se manifesta a nós, nos recebendo como filhos teus, mesmo sabendo quem nós somos, homens maus, arrogantes, pretensiosos. O Senhor nos perdoa de verdade, nos recebe com banquete, chora as nossas dores. Senhor, muito obrigado por nos receber. Obrigado, Senhor, por nos conduzir, por nos orientar em todo o processo, de forma que mesmo quando a nossa vida parece estar dando tudo errado, o Senhor está conduzindo para que tudo dê certo, porque o Senhor está fazendo todas as coisas para o nosso bem. Ajuda-nos, ó Senhor, a continuarmos confiando no Senhor nesse sentido. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém.